Janani Sarada Devi Ramakrishna Jagadguru Pada Padme Tayos Vritam Pranamami Muhu. Tendo me refugiado aos pés de lótus da Santa Mãe, Sri Sarada Devi, e de Sri Ramakrishna, o Guru de todo o universo, me prostro diante deles repetidas e repetidas vezes. Meus amigos queridos, hoje estamos aqui para este segundo episódio do Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna. Vamos continuar a acompanhar aquela conversa de M com Thakur, que acontece ali, na sala em que Sri Ramakrishna está fazendo a barba. Oh, quantas coisas importantes Sri Ramakrishna ensinou a M no registrado do último episódio, não é verdade? Vamos continuar daqui aprendendo junto com M das palavras de Thakur. Este capítulo começa com uma bonita saudação ao professor espiritual. Vamos ouvir. Saudações àquele guru, que é o capitão que leva alguém através do mar profundo do mundo. Saudações a Sri Ramakrishna. Aqui é importante entender o que vem a ser o guru. O guru é o professor, e no caso da vida espiritual, este professor te conduz para o retorno para casa, o conhecimento de Deus. Então, na imagem proposta pelo verso, o mundo é instável como um mar revolto. O professor, então, é um condutor experiente de um barco, um capitão, que almeja chegar ao ponto final. Nós deixaremos o barco quando chegarmos ao ponto final. Este barco é o composto corpo-mente. O tripulante é a nossa alma imortal. O timoneiro do navio aqui é o guru. Como não ser grato a esse capitão? Mas aqui devemos atentar para algo. O mérito do capitão é levar o passageiro do barco até o ponto final, até o porto. Quando então digo que o guru é Deus, você já deve ter ouvido falar essa expressão, não é? Ela está fazendo menção ao guru verdadeiro, que de fato conduz o aluno a Deus. Então, este age como Deus, trazendo seus filhos de volta para casa. Muito bem. Na continuidade, então, daquela conversa, M pergunta a Sri Ramakrishna: como alguém pode fixar a mente em Deus? Sri Ramakrishna responde: cantando seus nomes e glórias sem cessar, e mantendo a companhia dos santos. Deve-se ir frequentemente aos devotos de Deus ou sadhus. A mente não se fixa em Deus enquanto vive dia e noite em meio às atividades mundanas e à vida familiar. Portanto, deve-se ir para a solidão de vez em quando para meditar em Deus. No primeiro estágio, é muito difícil fixar a mente em Deus sem entrar frequentemente na solidão. Quando uma planta é jovem, ela precisa de uma cerca ao seu redor. Sem a cerca, cabras e vacas vêm e a devoram. A mente, um canto solitário e a floresta são os lugares para meditar. E você deve sempre ter bons pensamentos em sua mente. Somente Deus é real, a substância eterna e tudo mais é irreal e transitório. Discriminando desta maneira, você se livrará do apego às coisas perecíveis do mundo. Aqui eu vou comentar, meus amigos. Embora essa instrução de Sri Ramakrishna seja bem clara e já bastante explicativa, Thakur está a dizer que condicionamos a nossa mente, não é? Condicionamos a nossa mente de muitas maneiras, tanto positivamente quanto negativamente. Se nos aproximarmos de pessoas santas e ouvirmos e falarmos sobre assuntos divinos, naturalmente o nosso tempo vai estar mais impregnado de santidade do que de mundanidade. É uma questão concreta, de matemática até. Se damos 70% do nosso tempo à mundanidade e outros 25% do tempo à atenção às nossas atividades fisiológicas, de manutenção do nosso corpo, né? E apenas 5% das atividades relacionadas ao espírito, como podemos querer ser pessoas que têm a mente fixa em Deus? Aqui Thakur dá um exemplo, o exemplo da planta, né? Que precisa ser protegida por uma cerca quando ainda é jovem. Do mesmo modo, a nossa mente, como aspirantes espirituais, precisa de uma cerca que a proteja dos predadores, no caso aqui o mundanismo.
Certamente, podemos nos ver livres da cerca, né? Quando a nossa mente se robustecer em qualidade divina. Uma vez que a mente está impregnada da lembrança de Deus, então podemos nos ver livres dessa cerca. E assim podemos encarar o mundanismo como a árvore do caule forte, que não teme mais o gado que consome o pasto, as gramas e os ramos, não é? Ela tem um tronco, não é isso? Então ensina Sri Ramakrishna que de tempos em tempos precisamos nos recolher, sair do convívio dos nossos familiares, amigos, nos distanciar das atividades comuns da vida para buscar apenas a meditação em Deus. Aqui Thakur ensina que meditação é essa: perceber que apenas Deus é eterno e constante, ao contrário de todas as coisas que constituem a existência, que são sempre mutáveis e transitórias. Esta discriminação precisa ser trabalhada de tempos em tempos, para nos ajudar a lidar justamente com a existência transitória, sem nos perdermos nela. Sri Ramakrishna esclarece que o lugar da meditação pode ser qualquer um, desde que atentemos para a necessidade de temporária solidão e que tenhamos em nossa mente apenas coisas boas relativas ao eterno. O simples se isolar não adianta. Não é o desejo puro e simples de ficar sozinho, né? Não pode ser misantropia, vontade de ficar distante das pessoas. É busca por Deus dentro de nós, que é o X da questão aqui. Os amigos que são conhecedores da tradição cristã devem aqui lembrar daquela orientação do Senhor Jesus nos Evangelhos. Para orar com bom proveito, busque solidão do quarto e ore a Deus. É o mesmo princípio aqui. Vamos lembrar que no Evangelho constantemente é citado que Jesus se retirava para localidades distantes das cidades para orar. Muito bem. A conversa de M com Thakur continua. M pergunta humildemente: como viver em casa? Aqui, meus amigos, é importante destacar o humildemente, não é? Quando você tem um professor, é necessário confiar na qualificação desse professor. Se temos então um professor da vida espiritual, buscamos sua palavra com uma concreta confiança de que esta palavra vai nos ensinar o que há de mais útil para a nossa realização. Então nós perguntamos as coisas sem nenhum senso de desafio. É com humildade que buscamos uma saída que virá desse mestre. Aqui M está a perguntar algo que é útil para a grande maioria de nós, que não somos monges, mas sim pessoas que vivem em família. M está perguntando como ser verdadeiramente espiritual, tendo um cônjuge, filhos, responsabilidades com este meio. Sri Ramakrishna vai responder. Ele diz: cumpra todos os seus deveres, mas mantenha sua mente fixa em Deus. Esposa, filho, pai, mãe, viva com todos eles e sirva-os como se fossem seus, mas saiba em seu coração que eles realmente não são seus. A serva de um homem rico cumpre todos os seus deveres, mas sua mente está sempre em sua própria casa na aldeia. Ela cuida dos filhos do seu patrão como se fossem seus. Ela grita: ó meu Rama, meu Hari, mas o tempo todo ela sabe muito bem que eles não são dela. Uma tartaruga se move na água, mas você sabe onde mora sua mente? Na margem do rio, em terra seca, onde deposita seus ovos. Cuide de todo o seu trabalho mundano, mas cuide para que a sua mente descanse em Deus. Se você entrar no mundo antes de ter adquirido amor e devoção por Deus, certamente ficará cada vez mais enredado. O infortúnio, a dor e outros males do mundo farão você perder o equilíbrio mental. Quanto mais você pensar em assuntos mundanos, mais apego virá. Bom, meus amigos, aqui novamente eu comento. Certa vez Swami Vivekananda disse que um único comentário de Sri Ramakrishna poderia encher bibliotecas inteiras. Aqui nós vemos a realidade disso, não é mesmo? Apenas uma simples pergunta de M, de como ser uma pessoa espiritual ao mesmo tempo em que temos laços familiares, resultou em uma resposta tão rica de Sri Ramakrishna, que poderíamos dedicar todo o nosso tempo apenas para meditar nessas palavras. Muito bem. A primeira palavra aqui é: cumpra todos os seus deveres, mas mantenha sua mente em Deus. O que é cumprir os deveres aqui?
Sri Ramakrishna esclarece: esposa, filho, pai, mãe, viva com todos eles e sirva-os como se fossem seus. Ou seja, é ser concretamente um cônjuge, concretamente um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um filho, e servindo a todos. Logo, o aspirante espiritual deve atentar para esses laços e ser o melhor nisso. E aqui está o ponto de servir. A pessoa que é espiritual demais para amar, vocês já não ouviram falar sobre isso? Ela não é espiritual. Ninguém deve ter, né, por ter adotado um caminho religioso, negligenciar os seus afetos com sua família. Se tem um cônjuge, filhos, irmãos, pais, seja amoroso e zelador deles todos. Cuide deles como se eles fossem seus. E aqui não é possessividade que está em destaque, não. É aquele sentimento de cuidado tão caro que temos por tudo que é nosso, né? Querer o melhor, fazer o melhor por esses companheiros como se fossem nossos. É isso que Sri Ramakrishna está a dizer. Mas Thakur dá uma nota de diferença aqui. Mas saiba no seu coração de que eles não são seus. Lembrar que nossos parentes e amigos não são nossos nos ajuda a lembrar da nossa identidade nesse mundo. Como fulano, ciclano e beltrana, esta não é a nossa realidade, a nossa identidade. Nós somos centelhas de Deus, que como tal não nascemos e não morremos nesse mundo. Nossos personagens nesse mundo não são o nosso verdadeiro ser. Para lembrar disso, o desapego das coisas do mundo é absolutamente necessário. Mas como explicou bem Sri Ramakrishna, este desapego não é sinônimo de desamor, de desinteresse pelas pessoas e nem falta de compromisso com as responsabilidades dos nossos personagens. Sri Ramakrishna explica: alguém que não tenha tal discriminação, que não consiga perceber que os laços de amizade, familiares e as posses do mundo não são reais, acaba por ser dragado pelas constantes mudanças, transformações do mundo e que trazem tantos sofrimentos para quem é apegado às coisas que sempre nascem e morrem, como se elas fossem eternas. Ah, como é difícil lidar com a morte de nossos amados, com o sofrimento dos nossos corpos, com as constantes catástrofes e tragédias do mundo. Se nós não conseguimos perceber que essas coisas não são a coisa real, lidamos com todas essas transformações com mais vigor, não é? Se nós conseguimos perceber, né, que elas não são a realidade, nós vamos conseguir lidar com isso com mais vigor, com mais força. Sri Ramakrishna continua a ensinar: esfregue as mãos com óleo antes de quebrar a jaca. Caso contrário, o suco leitoso grudará em suas mãos. Primeiro adquira o óleo do amor a Deus e depois se envolva nos assuntos mundanos. Nos assuntos do mundo, melhor dizendo. Mas para adquirir o amor a Deus, é necessária a solidão. Se você quiser fazer manteiga, a coalhada deve ser colocada em um canto sossegado. A coalhada não endurecerá se não for mexida. Você tem que sentar em um lugar quieto, desistindo de todos os outros trabalhos e bater a coalhada. Só então você pode obter manteiga. Ao entregar a sua mente a Deus em solidão, você ganha conhecimento espiritual, desapego, amor por Ele. Mas se você dá a mesma mente ao mundo, ela se torna grosseira. No mundo não há nada além de pensamentos de luxúria e ganância. O mundo é como a água e a mente é como o leite. Se o leite for derramado na água, ele se misturará com a água e se tornará um com ela. Você não conseguirá leite puro, por mais que tente. Mas se o leite for transformado em coalhada, a manteiga que é feita a partir dele flutuará na água. Portanto, primeiro obtenha a manteiga do conhecimento espiritual e do amor a Deus, praticando disciplinas espirituais em um lugar solitário. Essa manteiga, quando colocada na água do mundo, não se misturará com ela. Ela flutuará em sua superfície. Pois bem. Novamente, meus amigos, vou comentar aqui
Embora, novamente, as imagens que Sri Ramakrishna traz em suas alegorias sejam suficientemente claras para o entendimento de todos nós, não é verdade? O exemplo do óleo aqui é muito precioso. O líquido que sairá da jaca e se tornará pegajoso é o poder da atração das coisas do mundo. Mas Sri Ramakrishna está a dizer: já que você está no mundo como um fulano, como uma ciclana, você deve ter um meio de não se tornar agarrado por esta atração do mundo. Aí ele dá o exemplo do óleo, que no caso do contato com a jaca, né, vai manter a mão livre da característica viscosa do fruto. E qual é esse óleo aqui na imagem de Sri Ramakrishna? Lindamente, Thakur nos diz: o óleo do amor por Deus. Então, depois de obter este, de ser untado com este amor por Deus, se envolva nos assuntos do mundo. Vejam, meus amigos, que precioso. Você vai sim se envolver nos assuntos do mundo. Não há aqui um convite à alienação, mas antes você se cobre com o óleo do amor por Deus. Mas então ele nos dá um outro exemplo, né? Aquele de como conseguir a manteiga do leite, né? Para esse leite, né, em estado sólido, possa flutuar em cima da água sem se desfazer nela. Thakur nos dá uma imagem tão perfeita da necessidade de trabalharmos nossa mente para lidarmos com a impermanência do mundo, não é? Ele diz: se o leite se mistura com a água, você não obtém mais leite. Mas se você bater bem o leite a ponto de o transformar, né? Ele é uma coalhada, né? Você bate nele e depois ele se torna uma manteiga, o contato com a água não dilui mais essa manteiga. Aqui o bater o leite, né, e o estado de manteiga corresponde ao esforço do homem de tempos em tempos retirar sua mente das coisas corriqueiras do mundo para trabalhar na direção da mente para Deus. Esse sólido, né, que se transformará é a maturidade da mente em pensamento sobre o divino. Uma vez então que a mente volta à água do mundo, o caráter divino dessa mente sólida no sagrado não se dilui mais. Eu acho isso maravilhoso. Não é? Continua Thakur. Além disso, é necessário a prática da discriminação. Luxúria e ganância são transitórios. Deus é a única realidade. Essa discriminação, né? O que o dinheiro dá? Ele nos dá comida, roupas e um lugar para morar. Isso, nada mais. Não nos ajuda a alcançar Deus. Portanto, o dinheiro não pode ser o fim da vida. Este é o processo de discriminação. Você vê isso? Ele pergunta a Mahendranath Gupta. E Amy responde: sim, sim, senhor. Recentemente li sobre isso de discriminação em Prabodha Chandrodaya, que é uma peça em sânscrito, né? Sri Ramakrishna então complementa, né? Sim, discriminação. Apenas pense. O que há em dinheiro e um corpo bonito? Pense nisso. O corpo de uma mulher bonita consiste apenas em ossos, carne, gordura, urina, excrementos. Por que um homem entrega sua mente a tais coisas e perde Deus de vista? Por que ele se esquece de Deus? Aqui novamente eu vou comentar, meus amigos. Sri Ramakrishna reforça que não apenas os retiros espirituais são importantes. Se faz necessário sempre treinar a mente para o conceito. As coisas transitórias do mundo não podem ser a nossa meta. Deus, que é eterno e imutável, é a nossa meta. Nisso ele explica que a ganância e a luxúria são as duas mais fortes fontes de apego do homem à transitoriedade do mundo. E aí ele explica que o dinheiro só pode dar sustento àquilo que fatalmente morre, que é o nosso insignificante personagem nesse mundo. Ao tratar do tema da luxúria, ele aponta para o caráter enganoso de nossa atração pelos corpos. Ele diz que se olharmos de uma certa maneira, né, aquele corpo bonito que nos atrai, na verdade é constituído de aspectos nada atraentes. E claro, são aspectos transitórios. Ele fala com Mahendranath Gupta, né, que é um homem, é um heterossexual. Este perfil, né, o perfil homens heterossexuais, será a maioria dos discípulos, né, e pessoas com quem Thakur vai conversar. E é por isso que muitas vezes ele vai fazer menção à atração de um homem tem pelo corpo de uma mulher, como parte desta ilusão provocada pela luxúria. Mas o cerne da questão aqui não é o corpo da mulher ou o corpo do homem,
mas sim o caráter pouco refletido de nosso apego, criado pela luxúria. Assim como a questão da ganância. Se olharmos mais a fundo para a questão, não vamos, né, conseguir ter apego àquilo que é tão transitório. Mahendranath continua. Senhor, Deus pode ser visto? Sri Ramakrishna responde. Sim, não há dúvida sobre isso. Indo para a solidão de vez em quando, cantando seu nome e glórias, praticando discriminação. É isso que você deve fazer. Meus amigos, esse aspecto aqui é absolutamente fundamental para se compreender o tipo de tesouro espiritual que é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Ele não está sendo subjetivo aqui. Não deve haver dúvidas. Deus pode ser visto. Todo o Cantarita é sobre a busca por Deus. Todos os demais temas, por mais importantes que possam ser, são no máximo laterais quando comparados a esse tópico. A busca de cada alma por Deus. É sobre amor a Deus como caminho e finalidade do caminho. Então, Sri Ramakrishna explica como Deus pode ser visto. Não é? Porque M, ele quer saber como alguém pode chegar a essa condição de ver Deus. Que tipo de pessoa é essa? Então ele pergunta, que estado mental leva ao conhecimento de Deus? Sri Ramakrishna responde, chore com um profundo anseio em seu coração e você verá Deus. As pessoas derramam cântaros cheios de lágrimas por esposa e filhos. Choram rios de lágrimas por dinheiro. Mas quem chora por Deus, clame a Deus com um coração ansioso. Aqui, meus amigos queridos, está uma das citações de Sri Ramakrishna que mais me tocou e que mesmo por isso tantas vezes repeti em postagens e conversas com os amigos ao longo dos últimos anos. Mesmo nos dias em que eu estava integrado em uma igreja do cristianismo, essas palavras tocaram tão profundamente o meu coração pela verdade tão concreta delas. As pessoas derramam cântaros cheios de lágrimas por esposa e filhos, choram rios de lágrimas por dinheiro, mas quem chora por Deus? Não é verdade isso, meus amigos? Olha para nossas questões. São tudo sobre essas coisas que um dia nasce, no outro morre, como um estalo. Qual de nós, né, que se diz acreditar em Deus, derramou na vida uma única lágrima pela tristeza de não o ver? Será então que é estranho que Deus seja tão oculto para nós? Alguém diz, se Deus aparecesse na minha frente, eu iria crer. Mas essa pessoa realmente deseja isso? Isso é de fato um desejo para ela? Sri Ramakrishna então toca na ferida. Nós estamos aqui vendados da visão de Deus porque nós queremos. Então Thakur diz, clame a Deus com um coração ansioso. Nós conhecemos isso, meus amigos. Nós conhecemos o sentimento de termos algo em nossa vida pelo qual clamamos com um coração cheio de ansiedade, cheio de impaciência. Então, se conseguirmos ter esse anseio por Deus, Thakur nos diz, não tenha dúvida, Deus será visto. Dizendo isso, Thakur canta, chore com desejo, ó mente, e veja como a mãe Shyama pode se esconder de você. Como Shyama pode ficar longe. Com Kali pode permanecer longe. Ó mente, se você for sincera, traga folhas de bel e flores vermelhas de hibisco e toque com a pasta de sândalo da devoção e ofereça aos seus pés. Aqui, meus amigos queridos, é necessário lembrar, todo esse Cantarita será sempre repleto de canções, muitas vezes cantadas por Sri Ramakrishna, outras vezes pelos devotos e discípulos. Há coisas que, como eu já disse isso antes, né? Nós não vamos poder alcançar com a leitura do Cantarita. Uma delas é que Sri Ramakrishna era um gênio do trocadilho. Ele fazia jogos de palavras em Bengali que eram incríveis e encantadores, mas que não conseguem ser traduzidos com o mesmo sabor para outros idiomas, né? De todo modo, nós temos a essência dos ensinamentos. Outro aspecto que nós não podemos alcançar, né, com a leitura simples do Cantarita é ouvir a voz de Sri Ramakrishna cantar. Muitos ao longo do tempo disseram que a voz de Sri Ramakrishna era cheia de amor e suas canções faziam os ditos penetrarem no coração dos que ouviam.
mas nós podemos meditar na poesia dessas melodias. Todas elas falam sobre o amor mais rendido a Deus. Aqui nessa canção, Sri Ramakrishna fala da mãe Shyama, que se esconde da mente. Shyama é negra, a mãe Kali, que por ser negra está oculta, não é? A canção diz: Deus, a mãe Shyama, pode se esconder da mente. Mas se a mente for sincera, ela pode trazer sua adoração à mãe. Aí diz: traz as flores que a mãe Kali gosta. Traz a pasta de sândalo como enfeite. Isso são os pensamentos puros e o anseio. Ah, meus irmãos queridos, o anseio é tudo. Toque com a pasta de sândalo da devoção e ofereça aos seus pés. Devoção, amor puro. No Bhagavad Gita está dito: aceito mesmo uma folha, uma gota. Essas pequenas ofertas ornadas com nosso amor são todas agradáveis a Deus, pois ele se torna nosso pelo amor. Se então nossa mente adora a Deus com ofertas de pensamento de devoção, pelas folhas de bel e flores vermelhas de bisco do amor, do anseio, a mãe negra que se esconde em nossa mente se mostra. Se mostra ela, se mostra nossa mente. Thakur Sri Ramakrishna continua: um coração ansioso traz o amanhecer. Logo depois o sol é visível. Depois do desejo vem a visão de Deus. Você pode ver Deus se tiver esses três apegos combinados: o apego de um homem mundano às coisas do mundo, o apego de uma mãe a seu filho e o apego de uma esposa casta a seu marido. Se esses três apegos estiverem unidos, seu poder combinado torna possível ver Deus. A verdade é que você deve amar a Deus como uma mãe ama seu filho, uma esposa casta ama seu marido e um homem mundano ama as coisas do mundo. Quando seu amor por Deus tiver a intensidade combinada de todos esses três, você o verá. Deve-se invocar a Deus com o coração ansioso. Um gatinho só sabe gritar para sua mãe: miau, miau. Onde quer que a mãe o coloque, ele permanece, seja na cozinha, no chão ou na cama. Quando se sente muito magoado, simplesmente grita: miau, miau, e não sabe de mais nada. Onde quer que a mãe esteja, ela vem quando ouve o seu miado. Oh, amados amigos, que lindas palavras! Que instruções preciosas e precisas sobre o caminho para o conhecimento de Deus. Thakur fala da imagem do alaranjar do céu nas primeiras horas do dia. Todos os dias, ao terminar as minhas orações, eu vejo na janela de casa, né, as primeiras luzes do nascer de um novo dia. A chegada gradativa da imagem do sol. Tal é a alegoria que Sri Ramakrishna nos traz. A escuridão da madrugada de nossos dias sem um anseio por Deus vai sendo substituída pela paulatina claridade de nosso anseio por Deus. Então, quando este anseio chega ao ápice, o sol da visão do Senhor amado surge como um novo e glorioso dia. Depois do desejo vem a visão de Deus, afirma Sri Ramakrishna. Depois do desejo vem a visão de Deus. Isso é o conhecimento de Deus, o ver. Thakur esclarece para nós, né, possamos entender de modo inequívoco que o que ele quer dizer com anseio por Deus é o seguinte: quando tivermos o apego de um homem mundano às coisas do mundo, o apego de uma mãe a seu filho e o apego de uma esposa casta a seu marido. São esses três apegos, quando reunidos, né, o seu poder combinado torna possível ver Deus. Ou seja, quando temos esses apegos por Deus, né? O quão longe, né, estamos desse anseio, meus amigos? O quão longe estamos de conhecer de Deus é o quanto estamos distantes desse anseio. Se nós estamos perto de ter esse tão poderoso anseio por Deus, estamos mais próximos de o ver. Veja como esse ensino é claro, ele é cristalino, ele é amoroso. Ao mesmo tempo, ele é tão sincero e exigente. Aqui não está se escondendo nada, não é? Se aliviando nada. Mas pode haver promessa mais maravilhosa, meus queridos. Qual é a promessa? Vamos todos ouvir novamente as palavras sagradas de Thakur. A verdade
é que você deve amar a Deus como uma mãe ama seu filho, ou uma esposa casta seu marido e um homem mundano as coisas do mundo. Quando o seu amor por Deus tiver a intensidade combinada desses três amores, a visão por Deus virá. Você o verá. Por fim, a imagem tão terna, né, do gatinho que clama pela sua mãe, miau, miau, e o quanto mais alto ele mia, no final de algum tempo, né, a sua mãe sempre vem. Eis, amados queridos, a maravilha do ensino de Sri Ramakrishna Paramahansa. Essa conversa incrível termina aqui, mas muitas outras vão vir. Felizes somos nós que vamos estar aqui para ouvir, para conhecer esse caminho do amor e da união com Deus. No próximo domingo continuamos, né? Seguindo com a terceira reunião de Mahendranath Gupta com Sri Ramakrishna. Até lá, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Jai Thakur. Jai Ma. Jai Swamiji.